Olá pessoal, eu sou Paulo Pereira, eu sou arquiteto de soluções aqui da Hostdime Brasil. Hoje estamos recebendo aqui o Vinícius Perrot. Se apresente, por favor, Vinícius. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Eu sou Vinícius Perrot, do Papo Cloud e consultor em soluções em nuvem e trabalho na Link. Hoje vamos falar sobre a importância de uma baixa latência para o funcionamento das aplicações em nuvem. Aí, Vinícius, o que é latência? Latência é um termo técnico que a gente utiliza, que basicamente é o tempo de resposta entre o seu servidor e a aplicação ou da sua estação de trabalho para o seu servidor, onde a sua aplicação está hospedada. Em geral, quanto maior tempo, mais devagar é essa conexão. Às vezes se confunde muito de, eu tenho uma largura de banda, mas eu tenho uma latência baixa ou uma latência alta. O que isso impacta? Por mais que eu tenha uma boa largura de banda, um link de internet de 100 megas, mas se eu tiver uma latência muito alta, a minha aplicação vai levar mais tempo para poder responder. Então imagine, hoje no check-in de um aeroporto, você está com o seu celular, com a sua aplicação, e se ela tiver uma latência muito alta naquela rede 3G ou 4G, vai levar muito mais tempo para poder o seu check-in ser concluído. E, obviamente, o usuário ele vai ficar com aquele nível de insatisfação, ele já vai ficar inquieto, achando que é o problema da conexão ou algo desse tipo. Isso, para o nosso dia a dia, a gente é permeado de latência. Todos os aplicativos que a gente utiliza, Instagram, Facebook, tem uma certa latência. O mundo está conectado, né? O mundo está conectado. Já no ambiente corporativo, esse item, esse tema, a gente tem que levar muito em pauta. Por quê? Uma latência muito alta, ela pode degradar a experiência do usuário da sua empresa e, consequentemente, reverter menos dinheiro para dentro da empresa. Quando você manda o pingzinho lá, aquele Exato. tempo MS, aquele tempinho ali é a latência. Exato. Quanto maior, é um mau sinal isso, na verdade. Exato. Assim, só para aqueles cenários, a maioria das empresas que trabalham com cloud pública, e até ambientes de data center como o da Hostdime, é comum que se tenha ou uma LAN-to-LAN, que é um meio mais caro, onde você tem uma conexão física, ou um túnel sobre GRE, MPLS. Aí em cima disso, aí você vai ter uma performance melhor. Mas o comum, principalmente em ambiente de nuvem pública, Microsoft Azure, é a IPsec VPN ou outros meios de VPN. Aí sim, a latência, aí esbarramos na questão de arquitetura da aplicação, que falamos em outro vídeo. Sim. Se ela não foi pensada para funcionar em nuvem, ela precisa de uma determinada latência mínima para funcionar. Isso vai fazer toda a diferença no desempenho da aplicação no dia a dia. O que a gente leva em consideração da latência é o seguinte: em nuvem pública, uma latência média daqui da região Nordeste, onde a gente está, até São Paulo, que é o data center mais próximo da Microsoft, é em torno de 100 milissegundos. Às vezes mais, às vezes menos. Isso em linhas gerais. 100 milissegundos, para algumas aplicações, isso é um problema. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação cliente-servidor e onde ele cria uma conexão com um banco de dados, 100 milissegundos em uma conexão com o banco de dados pode gerar o timeout. O banco de dados ele acha que você está muito tempo sem responder e ele fecha aquela conexão. Então, quando o cliente ele manda de novo aquela solicitação, como a conexão com o banco de dados já foi expirada, ele tem que renovar essa conexão e aí, de novo, ele gera uma experiência muito ruim para o seu usuário. Um data center local como a Hostdime, que oferece links de conexão entre o data center do cliente e até vocês em torno de 10 ou até menos milissegundos, isso garante o quê? Garante maior agilidade e maior experiência na sua aplicação. Só tomando um gancho, assim, aqui a Hostdime, boa parte das operadoras nacionais e operadores locais aqui do Nordeste estão dentro da nossa infraestrutura de rede, que é uma parte importante do funcionamento de qualquer data center, junto com elétrica, com refrigeração, a parte de conectividade. Temos saída por diversas operadoras e isso facilita muito essa questão de latência, porque a rota, a comunicação vai sempre pelo melhor caminho, na verdade. Isso é toda a diferença que faz. Temos cenários aqui de VPN e IPsec com clientes que a latência está em 2, 3 milissegundos. Isso é a latência de algumas redes internas aí de clientes que a gente está vendo, Justamente por isso, porque o cliente lá do outro lado, ele utiliza a operadora que está dentro de nossa infraestrutura aqui, ou seja,
o pacote, a comunicação, o túnel vai sempre pelo melhor caminho. Basicamente, ele está fechando um túnel dentro da mesma rede. Perfeito. Isso faz muita diferença. Faz, sem dúvida. Existem aplicações mesmo que elas são extremamente suscetíveis à latência. Aplicações como o VoIP. Sim. VoIP, ela tem uma característica diferente que até 30 milissegundos ela até tem um comportamento esperado. Qualquer coisa acima de 30 milissegundos, ela já tem um famoso picotamento. A gente não consegue ouvir, fica metalizado, já fica ruim o serviço prestado para essa empresa. Então, a depender da sua aplicação, quanto menor a latência, melhor será o comportamento dela. Existem aplicações financeiras que utilizam outros protocolos de comunicação, né, através do UDP, que a latência de 3 milissegundos pode já gerar um resultado extremamente positivo. Né? Diferente de uma conexão TCP, que você precisa de uma checagem, um double check e tudo mais. Conexões UDP não precisam disso. Mas mesmo sendo UDP, numa rede de 30, 80, 100 milissegundos, pode sim prejudicar a performance da aplicação. Veja, a gente tem dois protocolos muito bem conhecidos na rede, que é o TCP e o UDP. O TCP, né, ele precisa da checagem, da confirmação da entrega e recebimento do pacote. Do UDP não, eu só mando. Mas mesmo numa rede com uma alta latência, o UDP pode ser prejudicado. Então, se a sua aplicação que você tem funciona através de UDP e em uma rede de alta latência, você vai ter um projeto falho de rede. Sim, claro. Aí onde entra todo esse aparato que temos aqui de estrutura, de conectividade estratégica para todos os nossos clientes, que vamos sempre colocar a conectividade do cliente pelo melhor caminho. Até existe, assim, sabemos que existe formas de você otimizar o uso de túneis VPN, mas assim, vamos esbarrar no mesmo cenário. Existem os otimizadores de WAN, os famosos, onde você coloca um equipamento em cada ponta e ele vai acelerar, né? Ele vai desduplicar a quantidade de pacotes, ele vai comprimir, ele vai executar algumas ações nesse túnel e vai melhorar, otimizar a performance da rede, dessa conectividade. Mas assim, custo. Uma coisa que, independente do acelerador WAN que você vai utilizar, e literalmente independente do fabricante, ele tem que passar por um item que ele não controla, que são as redes, que são os comutadores, são os roteadores de redes. E para cada salto que você tem que dar numa rede pública, é um custo a mais. Então acaba decrementando ou incrementando o seu custo de transportar aquele pacote. Eu sei que a gente pode acelerar ao máximo, mas se eu tenho 3, 4, 5, 10 roteadores para chegar no meu data center, isso é um problema. A oferta da Hostdime, a partir do momento que conecta vários outros provedores de link de internet, você traz uma experiência praticamente LAN to LAN. Isso é importante para o negócio. Aí imagine, você tem um acelerador WAN, mais um LAN to LAN, você está praticamente zerando a sua latência. E se a gente for acompanhar o gráfico de monitoramento, a maior parte do tempo vai ficar em zero, latência zero. 1 ou 2 milissegundos vai plotar no gráfico, mas nada que vai prejudicar o desempenho da aplicação. Como o nosso trabalho aqui como falamos antes, trabalhamos muito com soluções personalizadas, assim, toda essa consultoria de análise de performance de rede, para estudar realmente qual é o melhor cenário, passa por nossa equipe. Qual assim, a sua sugestão, qual a melhor forma de identificar isso, pensando no cenário de nuvem pública? Primeiro você tem que usar as ferramentas que o próprio provedor de nuvem oferece. E de onde é que você tem que medir essa latência de rede? Do seu data center, e aí fazer o teste uso da ferramenta dela. E ela vai gerar um gráfico nessa ferramenta. Esse gráfico vai ser o seu primeiro norte, dizer assim, olha, eu tenho aqui nesse momento uma latência para os Estados Unidos, uma latência para São Paulo, de X tantos milissegundos. Avaliar junto com o seu time técnico se isso é uma latência aceitável para cada tipo de aplicação. Como a gente já citou, algumas aplicações são mais suscetíveis, né? Como VoIP ou até mesmo protocolos específicos de checagem e até conexões com banco de dados. Muitas aplicações baseado em cliente e um banco de dados. Então perceber que se você tem esse banco de dados com um timeout elevado, a dica é não corra para aumentar o tempo de conexão com o banco de dados. Já vi isso acontecer. Vinícius, eu estou aumentando meu tempo de conexão de banco de dados para suprimir uma latência ruim.
tudo bem. Performance. Você está matando o seu banco de dados. Por quê? Quanto maior tempo de conexão ativa num banco de dados, isso vai consumir mais processamento, mais memória e vai jogar uma carga extremamente elevada para a sua aplicação. É uma sensação falsa de funcionamento. Ela está funcionando? Tecnicamente sim. Mas está dentro dos padrões de qualidade? Não. Isso com uma ou duas conexões, até que vai, não tem nenhum problema. Mas a gente sabe que na empresa não são só 2 usuários. Imagina um ambiente varejista, onde eu tenho um caixa, um ponto de caixa, 5 mil estações conectadas, cada estação gera 2, 3 conexões, você tem 12, 30, 20 mil conexões direto no banco de dados com um timeout elevado? Não pode. Então, não fuja por essa regra. Avalie e cheque com o seu time. Uma vez que você tem esse dado em mãos, você consegue montar a sua estratégia de migração para soluções em nuvem. Faz diferença, sabemos a questão da estratégica dos data centers posicionados geograficamente. Data center no Brasil, data center na América do Norte, na Europa. A latência, sabemos que esses pontos vão impactar diretamente. Qual o momento para decidir em que data center posicionar as aplicações, a infraestrutura do cliente? O cenário de nuvem pública, por exemplo. Isso para a nuvem pública, o que a gente leva em consideração é a origem do consumo do dado. De onde é que quem é que vai consumir meu dado, a minha informação, o meu sistema? Eu tenho a minha maior base de clientes no Brasil. Será que realmente faz sentido eu botar o meu data center na Europa? Porque lá a hora da máquina virtual é mais barata, mas aí entra o custo de latência. Então, uma coisa que eu tenho que sempre levar em consideração o meu cliente ele está hospedado aonde? É no Brasil, é na Europa, é nos Estados Unidos, na Ásia. Quando eu entendo a origem de acesso ao meu dado, eu consigo montar a minha estratégia. Para a nuvem pública, se eu trabalho numa multinacional, por exemplo, é factível que eu tenha data center no Brasil, data center na Europa, na Ásia e espalhado para o mundo inteiro, porque eu tenho múltiplos acessos. Mas a grande maioria das empresas possuem um consumo dos seus dados localmente. Aonde a empresa é fundada é onde seus principais clientes estão. Então, esse é o principal ponto de atenção que você tem que levar em consideração. Primeiro, cheque aonde está o seu cliente, que está consumindo a sua aplicação, o seu dado, e aí meça a latência. Uma vez que você tem isso bem mapeado, você consegue montar uma estratégia mais bem definida, do que simplesmente escolher preço de VM e menosprezar a latência. E aí, como a gente já vem discutindo, você vai ter impactos diretos na sua aplicação. E voltamos àquela conversa de antes e esbarramos no mesmo cenário, que antes de ir para a nuvem, analise se a aplicação está pronta para ir para a nuvem. Exato. Porque não adianta ir no frenesi de nuvem e não avaliar esses pontos que falamos aqui, que é latência, arquitetura, se realmente a aplicação ela está preparada para funcionar em um ambiente de nuvem pública. Exato. E ter cases, né? Você ter empresas com experiência, é interessante que por mais que você não vá migrar de pronta entrega, mas você já monte um fórum de discussão, participe de encontros e converse com os especialistas para trocar essas experiências. Às vezes você consegue migrar de uma forma rápida, às vezes requer uma certa adaptação. Vai depender muito do nível de maturidade da empresa, da sua empresa que você tem, da sua equipe e da empresa que você também está fazendo a parceria. Por isso que eu sempre prezo. Se você tem, como a Hostdime, uma empresa local que está bem pertinho, é uma conversa muito rápida que você tem, é um telefonema de 2, 3 minutos, você pode clarear muito a sua ideia de como a sua aplicação e quais são os próximos passos que o seu time técnico tem que tomar. E aí, colaborando muito, o diretor de TI, junto com o presidente da empresa, a tomar uma decisão mais assertiva, em fazer a migração, em fazer o teste. E independente da situação que você esteja, eu sempre provoco experimente. Chame a empresa parceira, vamos fazer a prova de conceito, né? A POC. A POC é um excelente instrumento para você medir o jitter, que a gente não tratou ainda nesse tema, mas é um tema importante, medir a latência, saber como é que a sua aplicação se comporta na latência e, consequentemente, montar a sua estratégia de camadas. Até porque, assim, algumas aplicações de mercados mais sofisticadas e de grandes empresas, elas têm alguma documentação técnica que tem lá os requisitos necessários para o funcionamento dela.
em rede. Sim. Mas a grande maioria não tem isso. Aí vai ter que ser homologado mesmo, que é basicamente o que fazemos aqui, que é a POC, né? Nós provemos um ambiente para o cliente de teste, simulamos o ambiente real e o ambiente vai testar por um tempo a aplicação dele funcionando aqui em nossa estrutura, e ao final da POC ele vai dar o veredito se foi satisfatório ou não, e se não foi, vamos ajustar até chegar a um ponto que atenda a necessidade do cliente. Assim, é aquele Verdade. detalhe, a maioria das aplicações não existe essa documentação, você tem que descobrir na pancada, né? Verdade, verdade. Isso é um outro ponto importante, porque a maioria das aplicações que estão no ambiente corporativo foi feito por uma software house que ela não existe mais, ou por um time de desenvolvimento que não documentou o suficiente, mas que não está mais dentro da empresa. Isso é muito comum. Isso não é um bicho de sete cabeças que quase ninguém encontra. Faz parte do mercado. Né? Faz parte do mercado. As empresas é composta por soluções padrões, onde você compra de um fabricante, o fabricante existe até hoje, mas inventário, controle de estoque, folha de pagamento, até mesmo alguns RPs que foi contratado há 10, 15 anos atrás e ele continua rodando hoje, só que não existe mais documentação, não existe mais setup de instalação, então acaba tendo o famoso legado. As empresas possuem muito legados em relação a softwares e sistemas. E como é que eu migro um legado desse? Eu só migro com parceria. Eu só migro com gente capaz de realmente enfiar a mão na massa, pegar aquela aplicação, testar e aí testar em conjunto. Né? Se a empresa também quer jogar 100% de responsabilidade para a empresa parceira, calma lá, né? A gente tem que entender que é um processo em conjunto. O sucesso daquele projeto está dos dois lados. A expertise de operar em ambiente em nuvem, por exemplo, da Hostdime, junto com a expertise de entender o funcionamento da mecânica daquele sistema. E aí, consequentemente, testar e validar. Beleza, bacana. Gostaria de agradecer aqui ao nosso caro amigo Vinícius Perrot, que hoje está compartilhando aqui todo o conhecimento que ele tem sobre ambiente de nuvem. Eu que agradeço pelo convite pela Hostdime e até a próxima. Pessoal, obrigado. E caso queiram se aprofundar no assunto, podem entrar em contato com o Vinícius através do Papo Cloud ou acessem também a hostdime.com.br. Estaremos à disposição de vocês para atender a suas necessidades.